gente gasta com alguma coisa que a gente quer, a gente é irresponsável e, como consequência, a gente vai ter que ter o castigo, que é ficar no perrengue, que é não ter o dinheiro depois. Então, quando você começa a perceber que você realmente, com as curas, está conseguindo quebrar essa crença, e você começa a materializar, e o dinheiro não falta, o dinheiro continua vindo, é um super ganho para quem está conseguindo sustentar isso, porque isso é uma das coisas mais difíceis de sustentar, porque está muito relacionado com essa nossa questão de sobrevivência. Então a gente dá um valor, uma importância muito grande para isso. A gente tem medo de estar sendo irresponsável e realmente a gente ser castigado por isso. Então esse é o maior dos medos, o medo de não ter o dinheiro, o medo de ficar pobre, o medo de realmente criar situações muito sérias na minha vida financeira, de não ter trabalho, né? Então, quando a gente consegue, de fato, integrar o campo da materialização e da facilidade, a gente percebe que isso está mudando quando a gente relaxa para usar o dinheiro. Quando você relaxa e fala, vou usar, e você consegue depois não se sentir mal por ter gastado, a gente começa a ver que está realmente curando isso, né? E assim, a gente tem que fazer um esforço como cura. Então, na hora que você está lá, você fala, não valido mais isso, eu vou gastar e não vai faltar, não tem por que faltar, né? Isso daí não é lógico, é uma crença, mas está no meu subconsciente. Tudo que está no meu subconsciente é materializado, então eu preciso limpar. E como que eu limpo? Mandando uma nova informação. Se eu não mando a nova informação porque eu tenho medo da nova informação ser algo que vai se tornar um castigo, porque é um pensamento irresponsável, eu nunca saio desse loop da escassez. Isso foi muito forte, porque o Alan passou bastante por isso. Ele tinha uma crença de escassez muito grande e eu sou zero, né? Isso, eu gasto até o último centavo da minha conta sem medo nenhum. E a gente se relacionando, é isso que a gente quer, então vamos viver isso, ok. Só que ele precisou quebrar um lugar muito grande, assim, de achar que é irresponsável viver aquilo que se quer, né, amor? Demora, né? Você tem que ir sempre colocando isso na cura, sempre, sempre, sempre. E é com um certo esforço que a gente consegue quebrar. Então a gente tem que relaxar para receber. E quando a gente recebe, não pode se sentir culpado, tem que se sentir merecedor, tem que substituir a informação. Eu não sou culpado e responsável por receber, eu só recebo quando eu sou merecedor, porque essa é a verdade, né? Então eu tenho que me sentir merecedor, não culpado, né? Já que quando a gente se relaciona com alguém que tem muita crença de escassez, geralmente pessoas que trabalham no mercado financeiro, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser arrastado por isso, né? Então você tem que fazer um esforço enorme. Mas ainda assim é mais fácil você ir para a polaridade oposta quando alguém sustenta a polaridade da escassez. O problema é quando você não tem alguém sustentando a polaridade, que você mesmo se joga para a escassez imediatamente. Então, quando tem alguém que fica falando, não gasta, que irresponsável, é fácil você estar na outra polaridade falando, ai, que absurdo, não é assim. Meu Deus, essa pessoa só pensa desse jeito, é por isso que tudo falta para ela e para mim não. Quando você não tem essa pessoa, imediatamente você começa a manifestar todos aqueles medos. Então é mais difícil ainda, só para esclarecer que todo mundo está falando, porque o meu marido é assim, então é difícil. Não, então é fácil, porque se ele está numa polaridade, é fácil você sustentar a outra. O difícil é quando você não tem essa pessoa. Né? Aí a gente, não tem mais meu pai falando, minha mãe falando, minha esposa falando, e eu me percebo neste lugar, realmente,
de sustentar a crença da escassez, que eu sempre achei que eu não tinha, né? Então, é comum quando a gente já não tem mais ninguém pra gente ficar jogando na outra polaridade, a gente se percebe refletindo tudo isso. A Bruna ia falar, filho? Meu Deus, tá materializando. Tá materializando, graças a Deus. Então, dívida nem sempre fala de escassez. Dívida pode ser por conta de padrões, tá? Então, como assim? O que tá ali são cobradores. Então, do nada eu me pego sendo cobrada. Então, se a questão é com cobradores, não tem nada a ver com escassez. Então, pode ser por vários fatores, não necessariamente dívida é escassez. Dívida pode ser padrão de abuso, padrão de cobrador, situações que a gente vive de campo morfo-familiar. Então, eu me sinto sempre aprisionado dentro desse looping que, putz, eu tenho que sair e não consigo quebrar. Eu trabalho, eu ganho dinheiro, eu faço a minha parte e mesmo assim parece que sempre esse dinheiro é desviado. E daí quando eu vejo, eu tô devendo. E sempre é por alguém que eu preciso fazer aquilo. Ou é uma responsabilidade da família, ou é pela mãe, ou é pelo filho, ou é por alguém, ou o meu sócio quebra e sou eu que vou ter. Então tudo depende do contexto. Então a gente não pode dizer que é uma coisa ou outra, tá? Mas a gente percebe que tem a questão do cobrador, a gente precisa resolver isso na cura energética. É entender que existem cobradores, que podem ser cobradores kármicos familiares, né? Pode ser roubo, que aconteceu na família e na ancestralidade e a gente tem que ficar pagando essa conta que é alta, com juros. Então vai a família inteira pagando essa conta que é alta com juros e essa dívida nunca é sanada. Então pode ser padrão de roubo, e se for padrão de roubo, eu vou identificar que em algum momento eu roubei, que em algum momento eu enganei, que em algum momento eu usei do recurso de me beneficiar. Se for o meu padrão, eu não posso fazer isso, porque daí eu fico realmente aprisionado, muito dentro desse lugar de ter que pagar essa conta constantemente, tá? Ela fica voltando. Então a gente precisa ver quando é que isso começou, em que momento eu consigo lembrar da questão da dívida na minha vida. Eu já via isso na minha família com os meus pais. Como é quando eu sinto que eu tô devendo, que eu entrei nisso? Então, eu me sinto mal com isso, eu vou perder energia, é como se desvalidasse a pessoa que eu sou. Eu me sinto alguém que não é confiável, ou eu me sinto fraco porque quando o outro sabe que eu tô devendo, é como se eu fosse alguém menos merecedora, né? Então tudo isso a gente tem que ver o que pega, pra gente entender qual é de fato o padrão e o núcleo, certo? Então é importante a gente pensar sobre isso, esse lugar do não acreditar que você pode ter algo sem precisar ter uma perda ou pagar por isso, que você pode ser feliz sem precisar, de fato, viver a perda, né, dessa felicidade. Então, se eu estou muito feliz, eu penso, putz, isso vai passar, isso vai acabar, isso não é algo que possa permanecer. Ninguém consegue ser feliz o tempo inteiro. Existe algo que vai acontecer. Então tem que ver tudo isso que a gente vai validando, né?
E aí isso pode ser a resposta do porquê às vezes você está num relacionamento legal e ele desanda. Você está num emprego bom, você é mandado embora, né? Você está com uma vida bacana e tudo vira de ponta cabeça. Eu estou criando o tempo inteiro. Você pensar, o que a gente está falando? Nossa, não vai dar certo o meu relacionamento. Antes você não tinha esse campo de materialização. Agora você tem, imediatamente você desfaz o seu relacionamento. Então, por isso que eu senti de conversar com vocês, que a gente tem que estar muito atento em focar somente nas coisas que a gente quer, né? Então, colocar a intenção sempre de sustentar o que eu quero, não o que eu não quero. Porque quando você diz não vai dar certo, tem um poder ali, não tem? O que é isso, falar não vai dar certo? O que é? É um não. É um quê? O que a gente está fazendo? Oi? É um decreto, né? Por quê? Porque eu entendi que esse é um lugar do quê? De segurança. Então, antes de ser pego na surpresa de não dar certo, eu mesmo já crio a situação para que eu possa estar preparado, correto? Então eu estou materializando a força interna que eu tenho que ter para passar por essa situação de perda, não é isso? Então eu estou escolhendo realmente ter a força interna para não sofrer, não ser pego de surpresa, para estar preparado, mas junto com isso eu estou escolhendo passar por essa experiência, né? E vocês já se perguntaram por que a gente faz isso? Quem já se perguntou? Pra não sofrer. Para não sofrer? Pra Para não criar expectativa. criar expectativa? Para não se decepcionar? Às vezes é vício esse mal-estar de perder, de não ter. A gente pode criar isso por várias situações. Uma, porque eu preciso ter certeza. Então, junto com isso, eu já começo a materializar problemas. Que eu não vou ficar comigo, eu vou dividir com o outro. Então eu constatei que vai acabar, que vai terminar o relacionamento, eu já projeto isso no outro, eu já começo a questionar, trazer situações, fazer perguntas, já começo a instigar o outro para ele me dizer que realmente ele não quer ficar comigo, que aquilo que eu senti foi algo real, né? Eu começo então a buscar um lugar de ter certeza. Eu constatei. Só que isso depende do outro. Sim ou não? Então o que eu faço? Eu vou até o outro e começo a criar problemas para constatar que de fato esse relacionamento não vai para frente. Porque aquilo que eu disse que é. Não é isso que a gente faz? Então, ele não gosta de mim. Então vamos ver por que ele não gosta de mim. E eu vou criando toda essa situação, materializando toda essa situação. Imediatamente, porque eu fiz uma escolha. Mas eu estou tendo ações relacionadas a isso que eu escolhi. Eu tenho uma falsa sensação de que eu estou me protegendo. E que é melhor eu me proteger do que ficar vulnerável dentro dessa situação. Porque se eu tiver que viver isso, esse término, eu vou sofrer. Mas eu mesma estou criando o término, né? A mesma coisa a gente faz com a questão material. A gente faz exatamente igual. O dinheiro vai acabar. Eu constato. Eu não vou ter mais o dinheiro.
esse relacionamento com o dinheiro vai terminar. Não é isso que a gente faz? Então, o que eu preciso fazer? Abrir mão de viver essa relação com o dinheiro. Não gastar. Então, eu preciso não viver isso, para não sofrer. Melhor nem ter. Então, para não sofrer a falta, eu já gero a falta imediatamente. Para não sofrer o término da relação, eu já gero o término imediatamente. Ou eu me distancio, ou eu começo a fazer um movimento para parar de gostar, ou eu saio da relação de alguma forma. É a mesma coisa que a gente está fazendo, não é? Então, toda vez que o medo entra dentro do meu relacionamento, que pode ser entre eu e o dinheiro, entre eu e o meu parceiro, que está muito relacionado com sobrevivência, porque são os lugares de maior fragilidade que a gente tem, que a gente entende que ali está o lugar de sobrevivência, eu já começo a me preparar e já começo a criar o término dessas relações. Como? Não sentindo, não usufruindo, não vivendo, não amando, não gastando, né? Então eu vou sempre negando a vida. Então eu escolho não viver para não sofrer. Não viver a relação para não sofrer. Não gastar para não sofrer. Basicamente é assim, essa escolha que a gente vai fazendo. E isso a gente vai tocando para a vida inteira, né? A ação correta é a gente quebrar essa relação muito primitiva de luta e fuga, recompensa e sobrevivência. É para isso que a gente está aqui, porque tudo está gerando em torno disso. E já faz muitas e muitas encarnações que a gente está tentando isso. Então, o que a gente tem que fazer? Ter uma coragem para quebrar com esses padrões. Para a gente parar de usar esse cérebro reptiliano. Quando a gente percebe que ativou o cérebro reptiliano, a gente tem que ir para a consciência. E a gente tem que fazer uma escolha, dizer, não, eu não quero mais ser movido pelo meu cérebro reptiliano. Porque, afinal de contas, a humanidade está sendo movida pelo cérebro reptiliano. E isso só está gerando escassez, falta de vida, falta de amor nas relações, né? Doenças. Então, essa tentativa enlouquecida que todo mundo tem de não sofrer, esse lugar de disputa, de luta, né? Com todo o meio que eu vivo, tem gerado na humanidade um nível de agravamento que a gente vê. E eu já passei por isso e eu sei que realmente isso não é real. Então eu tenho que trazer a consciência e firmar esse compromisso de quebrar com isso. Qual pode ser o risco? Gastar o dinheiro. Qual pode ser o risco? Amar, ser vulnerável, mostrar quem você é e o outro te dar um pé na bunda. Mas só isso. Mas isso ainda assim é muito mais ganho do que ficar nesse lugar de luta e sobrevivência e sofrimento, que é o aprisionamento. Então eu tenho que perguntar para mim, qual é o risco? Certo?